Boa noite a todos, boa noite a todas. Meu nome é Rodrigo Fuziger, eu sou professor, advogado, sou bacharel, mestre e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, bacharel em Filosofia também pela Universidade de São Paulo e doutor em Governança Global e Estado de Direito pela Universidade de Salamanca. Fui convidado pelo brilhante professor, pesquisador, Dr. Silvio Gabriel Serrano Nunes, para ministrar essa aula dentro da pós-graduação de vocês, em Formação Política do Estado, dentro do módulo Filosofia Política e Teoria do Direito na Idade Moderna. Agradeço pelo gentil convite feito e trabalharemos hoje uma obra de alta pertinência, sobretudo em razão de seus efeitos práticos, que é a obra O Federalista. Muito embora não seja uma obra tão difundida e tão lida quando cotejada com outros autores e outros clássicos da teoria política, mas ela merece aí um cuidado em sua leitura em razão dos efeitos concretos que ela produziu, sobretudo dentro da ideia de criação da federação dentro dos moldes atuais. Então, nessa síntese de hoje, eu vou tratar a obra a partir de 4 tópicos. Da obra em si, uma síntese, um panorama, o contexto, que é essencial também discutir, pontos de destaque e, por fim, sugestões bibliográficas. Para contextualizá-los, eu vou trabalhar a obra a partir da coleção Os Pensadores, nessa versão aqui ainda da década de 70, de tradução do Leônidas Gontijo de Carvalho. Para quem estiver pensando em adquirir a coleção, possivelmente essa é a melhor tradução possível da Abril Cultural. Ainda é possível encontrar a coleção vendida integralmente, cada vez mais raro, e fica a sugestão aí porque é de fato a coleção Os Pensadores mais ampla possível e muito bem traduzida. Mas pensando na obra, O Federalista, no original Federalist Papers, ela foi publicada lá em 1787 como um compilado de 85 artigos escritos por 3 autores, que assinaram sob um pseudônimo, Publius Valerius Publicola, que foi um estadista romano do século 6 a.C., que foi muito cultuado por seu dever com a República e sua abnegação perante o bem comum. Então foi homenageado nessa obra, publicada inicialmente no Independent Journal de Nova York e depois publicado também em outros veículos, outros periódicos, por esses 3 autores, justamente James Madison, Alexander Hamilton e John Jay, como uma espécie de encômio à Constituição que estava sendo redigida lá nos Estados Unidos nesse contexto aí do final do século XVIII, mais especificamente 1787. Brevemente, o James Madison foi advogado, foi inclusive o 4º presidente dos Estados Unidos entre 1809 e 1813, era também um latifundiário estadunidense, e ele teve uma perspectiva de defesa de um governo central forte, paulatinamente, dentro dos escritos dele, de suas posições políticas, ele foi se rendendo a um pouco mais de poder e autonomia para os estados. Mas aqui a gente está falando ainda no primeiro movimento em que ele fazia uma defesa intransigente de um fortalecimento da União. Isso fica muito claro na obra Federalista. O Alexander Hamilton é outro autor, ele foi o primeiro secretário do Tesouro dos Estados Unidos, ele é conhecido também por um fato trágico em sua vida. Ele foi morto em um duelo, lá em 1804, pelo vice-presidente dos Estados Unidos, o Aaron Burr. E por curiosidade, o filho dele anteriormente já também havia sido morto em um duelo, o filho do Hamilton. E por fim, o John Jay foi o primeiro chefe de justiça dos Estados Unidos. Ele compôs a primeira Suprema Corte estadunidense, ele estava dentre os membros dessa primeira Suprema Corte. Esses 3 autores publicaram juntos artigos que foram sintetizados dentro da obra O Federalista. E cabe anotar que posteriormente houve uma cisão ideológica entre eles, uma vez que parte desses autores, em destaque o Madison, junto do Thomas Jefferson, outro expoente à época, formaram a ideia do Partido Republicano, que não há que se confundir com o atual Partido Republicano estadunidense. O Partido Republicano ancestral, que também foi
denominado, até por uma facilidade de evitar confusões, de republicano de Jefferson, ou ainda de Partido Democrata Republicano, e por outro lado, né, de uma perspectiva antagônica a esse Partido Republicano do Jefferson e Madison, o próprio Hamilton fundou o Partido Federalista, buscando uma perspectiva de implemento da mercantilização dos Estados Unidos em detrimento de uma produção agrária, e dentro do Partido Federalista houve grandes expoentes além de Hamilton, o Adams, o próprio George Washington, o juiz Marshall. Então houve essa cisão ideológica entre esses partidos que ao longo do tempo foram perdendo aí seu poder e deixaram de existir, né? Foram substituídos por novas legendas. Mas já pensando no segundo tópico, na ideia de contexto, há que se entender o seguinte, que houve a Guerra de Independência dos Estados Unidos entre 1775 e 1783, que foi fruto de um claro descontentamento das 13 colônias com o governo inglês à época. E, sobretudo, isso se deu, além de uma perspectiva multifária, vários fatores se congregaram para chegar a esse movimento de insurreição, mas, sobretudo, uma perspectiva de arroxo do pacto colonial, que foi oriundo de uma medida da Inglaterra depois de uma outra guerra, de um outro conflito, a Guerra dos 7 Anos entre França e Inglaterra, lá entre 1756 e 1763. Em virtude dos gastos muito grandes decorrentes desse conflito com a França, houve então esse arroxo, né, uma maior necessidade de arrecadação perante as 13 colônias, e aí começaram tensões muito graves entre a colônia e a metrópole. E a partir disso, começou-se a debater aí dentro de congressos, com destaque ao Congresso de 1774, Congresso da Filadélfia, um novo modelo de Estado, né, a partir dessa perspectiva de independência perante a colônia americana. Então, a colônia britânica, o Império Britânico, mil perdões. Dentro dessa perspectiva, então, há que se entender aquele contexto de 13 colônias que estavam confederadas, muito embora houvesse aí idiosincrasias importantes, especificidades e falta de congruência entre elas. Por exemplo, leis tarifárias que eram muito diferentes de uma colônia para outra, inclusive afetando interesses de colônias vizinhas. 9 dessas 13 colônias possuíam, por exemplo, uma marinha própria, né? E não raro apreendiam, inclusive, navios mercantes de outras colônias. Além disso, havia a perspectiva de papel moeda impresso por algumas colônias de forma diferente de outras, 7 dos 13 estados imprimiam seu próprio dinheiro. E aí, além disso, havia disputas, por exemplo, a respeito da expansão dos Estados Unidos, à época confederado, rumo ao oeste. Então, o fortalecimento da federação, inclusive, contribuiu para isso, para uma expansão mais ordenada, que antes era absolutamente caótica, das 13 colônias rumo a todo aquele extenso território estadunidense rumo ao oeste. Pois bem, então lá em 1787, como eu já afirmei a vocês, ocorre uma nova reunião lá na Filadélfia, que ficou conhecida como Convenção Federal. E essa tinha por objetivo princípio redefinir o molde da confederação. Dentre elas estavam participando justamente os federalistas, né? Madison, Hamilton e Jay, que tinham um vislumbre de criar um novo governo e uma nova forma de governar, criando maior sinergia entre as colônias sob a égide de um centro mais forte, uma ideia de federação por meio da união. O texto é esse, então dentro da Convenção da Filadélfia, eles se reuniram para repensar esse arranjo confederativo e a partir disso, em 1788, foi promulgada a Constituição dos Estados Unidos, que deu origem, isso é muito importante, ao primeiro Estado federado, dentro dos moldes, ao menos, que entendemos hoje, da história de nossa humanidade. Houve alguns ensaios, alguns modelos muito incipientes de federação ao longo da história, mas nada que se possa chamar de federação tal qual
existiu lá de forma seminal nos Estados Unidos e que se espraiou para tantas outras nações, inclusive o Brasil de hoje. Então, esse modelo federativo americano é composto por entidades territoriais com autonomia, mas dentro de um plano soberano central. Isso surgiu dentro do quê? Dentro dessa convenção com 55 delegados, dentre eles federalistas, George Washington, Benjamin Franklin, dentre tantos outros notáveis à época. E daí eles produziram um documento que é justamente a Constituição americana, dotada inicialmente de 7 artigos. O primeiro estabelecia um legislativo bicameral, o segundo estabelecia um executivo nacional, o terceiro artigo um judiciário investido numa Corte Suprema, o quarto expunha as relações futuras entre os estados, o quinto os processos de emendas à Constituição, o sexto tratava das dívidas estaduais da supremacia da Constituição e o sétimo descrevia o processo da Constituição que deveria ser ratificada. Veja só que interessante que era um modelo constitucional voltado para a organização do Estado. Não havia, nesse primeiro documento, ainda normas que regulassem a atuação do Estado perante direitos individuais de cada cidadão componente daquela nação. É dizer, posteriormente surge a ideia do Bill of Rights, justamente dentro de um debate a posteriori, já estamos falando de 1791, da promulgação do Bill of Rights, que correspondeu à primeira emenda dessa Constituição, trazendo 10 emendas relacionadas a direitos pessoais contra a interferência governamental. Fazendo aqui uma comparação, claro, dadas suas especificidades e peculiaridades, seria o equivalente a um artigo 5º da nossa Constituição, dentro da perspectiva de direitos fundamentais, em específico das garantias individuais. Dentro dessa lógica, e já entrando nos pontos de destaque, o primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês é a ideia de distinção conceitual entre república e democracia. Inclusive, cabe um paralelo aí, porque a escolha da palavra federação ela foi deliberada, uma vez que aqueles que eram contrários à ideia de um governo central costumavam denominar os simpáticos a esse modelo de centralistas. E essa era uma expressão com certo termo, com certa carga semântica pejorativa, é dizer que isso tiraria aí a autonomia, tiraria aí o cuidado com as especificidades de cada região, de cada estado, à época das 13 colônias. Então, pensando nisso, e de forma muito hábil, o Hamilton resolveu utilizar a expressão federação. E por que isso? Porque federação, à época, tinha um conceito bastante assemelhado de confederação. Havia uma sinonímia na época e, a partir disso, houve uma cisão terminológica. É dizer, na confederação com os estados, atuando em parcerias, atuando de forma sinérgica dentro de determinados interesses, sem perder a soberania, e já a federação ganhando um novo sentido aí, mas com uma palavra palatável, que não assustava tanto aos detratores dessa ideia. É dizer, federação como os estados mantendo sua autonomia, tratando de seus interesses locais, específicos, mas dentro de um continente, de uma perspectiva centralizada, com a soberania dizendo respeito a esse Estado integrado como um todo, dentro da perspectiva da União. Um ponto que cabe trazer aqui a esse debate é justamente um trecho já do Madison. Relembro a vocês, são 3 autores, e um dos artigos, o artigo 10 em específico do Madison, ele fala o seguinte: os 2 grandes pontos de diferença entre uma democracia e uma república são, primeiro, a delegação do governo nesta última, na república, a um pequeno número de cidadãos eleitos pelos demais. Segundo, o maior número de cidadãos e a maior extensão do país que a última pode abranger. Então veja que interessante esse ponto. O conceito que ele trabalha de democracia e república é um conceito que hoje ele não tem tanto alcance pensando no sentido
mais para o lado de democracia, porque ele trabalha aí com a chave da democracia única e exclusivamente dentro de uma perspectiva de representação direta. É essa democracia que ele estava falando, mais ou menos aos moldes da democracia ateniense ou de outros modelos democráticos. Então ele faz esse contraponto. A república seria mais virtuosa e seria um melhor modelo de gestão de Estado, porque ela permitiria aí uma atuação por meio de representação. Então, o sentido de república aí diria respeito a uma democracia indireta, bem da verdade. Mas, como visto nesse trecho, ele faz um contraponto entre república e democracia. Mas lá ele entendia democracia com sentido inequívoco de democracia direta, com participação direta. Já a república, portanto, tinha um sentido dúplice. Representação e extensão. Porque, como o próprio trecho diz, na república há uma representação do povo por alguns escolhidos e, além disso, tem a perspectiva da extensão, porque a república englobaria um conjunto maior de pessoas, né? Teria maior extensão do país que a última poderia abranger. A república poderia, portanto, permitir maiores extensões territoriais e populacionais. Por quê? Porque a representação haveria uma representação do povo por eleitos e aí permitiria que essa participação do povo se desse dentro de limites territoriais mais amplos e populacionais mais amplos. É dizer, quanto maior os limites territoriais e, sobretudo, quanto maior a população, mais inviável passa a ser a democracia direta. Então é importante fazer também uma outra diferenciação de república como federação aí. É dizer, como vocês bem sabem, democracia é um regime de governo, que em absoluto não é incompatível com uma república ou com a federação, porque são conceitos distintos. A república é uma forma de governo, diz respeito entre a relação de governo e governado, diz respeito a como se exerce a soberania popular. E a federação, por seu turno, diz respeito a uma forma de Estado, a repartição do poder, ou seja, dos bens e competências entre cada ente federativo. Não à toa somos uma república federativa dentro de uma égide democrática, uma democracia representativa. Então, sintetizando, lá o conceito de democracia utilizado no federalista diz respeito a uma democracia direta, que era por eles criticada. Um outro ponto que é importante aí, já o tópico 2, os pontos de destaque, diz respeito às facções, né? Entendidos como grupos que obtinham poder suficiente para ganhar destaque e conseguir fazer sobressair seus interesses em detrimento de interesses de outros grupos. Seria um risco aí de facções minoritárias com extremo poder ou ainda do exercício do poder pela maioria, afrontando interesses minoritários. E aí farei uma leitura aqui de trechos que são importantes para contextualizarmos essa ideia do risco da facção sobre a perspectiva de uma república efetiva e como esse modelo federativo poderia mitigar o risco desse ganho de força exagerado de facções com interesses específicos e próprios. Isso está no capítulo 10, escrito por Madison. Entre as numerosas vantagens que nos promete uma união fundada em bons princípios, não há nenhuma que tanto mereça ser desenvolvida como a sua tendência a amortizar e reprimir a violência das facções. Então, veja só, a ideia da união permitiria aí o controle desses interesses de facção. Por quê? Por dois pontos. A república parte-se da democracia em dois pontos essenciais. Não só a primeira é mais vasta e muito maior o número de cidadãos, mas os poderes nela delegados a um pequeno número de indivíduos que o povo escolhe. Então, por meio dessa dissipação do poder em representantes, entendiam os federalistas que haveria menor risco, uma mitigação do risco do poder ser tomado por facções ou ainda que o arbítrio da maioria acabasse por prejudicar interesses de grupos minoritários.
Nesse sentido, já em outro capítulo, 15, escrito pelo Hamilton, ele fala o seguinte: a ideia de governo envolve o poder de fazer leis, mas é essencial a ideia de lei que a execução seja afiançada pela sanção, isso é, por uma pena que remova a lembrança de desobedecer-lhe. Se não houver pena contra a desobediência, as resoluções chamadas leis são meras recomendações. A pena, qual seja for, não pode ser infligida senão de duas maneiras, ou pelo Ministério dos Tribunais, ou pelo poder militar, isso é, pela força coercitiva ou das leis ou das normas. Então, e por que isso? Para um controle do arbítrio oriundo do poder. E aí prossegue em outro trecho o mesmo Hamilton. Não é difícil dar a razão dessa tendência. A sua origem está no amor do poder, essa tendência de arbítrio. Um poder restringido e subordinado há de ser sempre rival e inimigo do poder que o restringe e o domina. E aí você começa a entender uma perspectiva de controle de poder pela participação de diferentes grupos de interesse, que são aí divididos e representados, né, por meio dessa república que elege representantes do povo, sem que o povo exerça diretamente esse poder, e também por um sistema de freios e contrapesos que veremos um pouco mais à frente. A perspectiva de tipo de representação também era um problema que foi debatido dentro do federalista, bem como a duração das eleições, o prazo das eleições. Por quê? Porque havia, segundo a perspectiva dos antifederalistas, a ideia de um risco do poder de muitos do povo ser passado para alguns poucos dentro desse molde federalista. Então, o sistema representativo, na verdade, segundo quem era contrário à perspectiva federalista, não deveria procurar representantes os mais virtuosos, etc., como propõe em vários trechos do livro, mas sim um representante que tivesse mesmos interesses e ideais que seus eleitores. Então, dentro dessa lógica aí, surgem algumas dificuldades, por exemplo, na ideia de critérios de representação. E aí, um ponto-chave disso é a perspectiva de representação no que diz respeito aos escravos. É dizer, havia um debate sobre a contabilização dos escravos como população na hora de se chegar ao número de representantes de cada um dos estados. Isso está bem colocado dentro de um debate, dentro de um artigo também de autoria da Lavra do Madison, em que ele fala o seguinte, é o capítulo 54. Se a população é medida da representação, também os escravos ficarão incluídos no censo do mesmo modo que para a repartição dos tributos. Mas os escravos são propriedades e não pessoas. Esse era o pensamento da época, né? Há que se ler isso de uma perspectiva que não seja anacrônica, muito embora isso cause absoluta repulsa hoje. E prossigo. Quando se trata de tributos, justo é que sejam contados, porque os tributos recaem sobre a propriedade. Mas quando se trata de representação, só deve contar essas pessoas, porque só essas é que podem ser representadas. E aí ficava a dúvida, contabiliza ou não os escravos como população? É justo que na hora de cobrar tributos eles sejam considerados, mas na hora de eleger representantes por base do critério populacional eles não sejam? E aí se chega a uma solução que à primeira vista causa bastante espanto, porque a contabilização dos escravos acaba por ser fracionada. Veja só, sejam os escravos considerados sob um ponto de vista particular e adotando-se o expediente proposto pela Convenção, que os considera como pessoas, mas colocados pela servidão abaixo da classe de cidadãos livres. Fiquem os escravos privados dos 3/5 dos seus direitos da humanidade. E o que isso significa na prática? Está na seção 2ª do artigo 1º da Constituição. Olha só. Fixar-se-á o número de representantes e a quantidade dos tributos diretos de cada estado segundo o número dos habitantes, que se determinará juntando os 3/5 dos escravos ao número das pessoas livres. Chegaram a essa solução tentando contemporizar aí interesses absolutamente distintos. Então essa é uma perspectiva chave dentro da obra O Federalista, né? Uma união que tem um governo enérgico, isso é uma palavra utilizada algumas vezes, mas que consiga, a partir de um espírito moderado, chegar aí a soluções que consigam congregar interesses distintos.
Prosseguindo dentro dessa lógica, é importante fazer alguma menção ao judiciário. Já no capítulo 39, o Madison fala o seguinte: os membros do corpo judiciário conservam seus empregos enquanto deles se mostram dignos por um comportamento cheio de integridade e de honra. Além dessa perspectiva de não haver uma duração, diferentemente daqueles eleitos para o executivo e para o legislativo, dentro do poder judiciário não havia essa perspectiva de duração de um mandato e nem havia, à época, a ideia de uma aposentadoria compulsória, sob a premissa de que quanto mais experientes, melhor esses sujeitos julgariam. E além disso, já se falava no Federalista, isso é dito especificamente, da ideia de inamovibilidade dos magistrados e também de independência dos magistrados, já com uma perspectiva de guardiões da Constituição, daquilo que foi deliberado dentro da perspectiva do Constituinte. Olha só, e como que eles perderiam o cargo, então, se não seria pelo decurso do tempo? Apenas em razão de más condutas, né? Então já se falava na instabilidade do judiciário dentro da máquina burocrática. No capítulo 78, escrito já pelo Hamilton, ele fala o seguinte: quem considerar com atenção os diferentes poderes deve reconhecer que nos governos em que eles estão bem separados, o poder judiciário, pela mesma natureza de suas funções, é o mesmo temível para a Constituição, porque é o que menos meios tem de atacá-la. O poder executivo é o dispensador das dignidades e o depositário da força pública. O legislativo dispõe da bolsa de todos e decide dos direitos e dos deveres dos cidadãos. Mas o judiciário, não dispõe da bolsa nem da espada e não pode tomar nenhuma resolução ativa. Sem força e sem vontade, apenas lhe compete juízo, e este só deve a sua eficácia ao socorro do poder executivo. Havia uma preocupação à época de controle do poder legislativo, que era entendido naquele contexto como o poder mais forte, o poder que tinha preponderância sobre os demais. E aqui, dentro dessa lógica do federalista, pensando na tripartição de Montesquieu, que é um autor de grande influência na obra, ele fala o seguinte, que muito embora não haja uma hierarquia explícita, ao fim e ao cabo, o poder judiciário é o poder mais fraco quando cotejado com os demais. E prossegue falando o seguinte, já as folhas 162. Já esta simples observação de que o judiciário é mais fraco nos habilita a estabelecer os princípios seguintes: que o poder judiciário é sem questão alguma o mais fraco dos três, que por isso mesmo não pode atacar nenhum dos dois outros com boa esperança de resultado. É interessante trazer essas assertivas para o nosso panorama atual, sobretudo o panorama brasileiro, né? E prossegue, já trazendo à baila a discussão uma proposta, uma afirmação em sentido contrário, que é a seguinte: algumas dúvidas se têm suscitado sobre o direito atribuído aos tribunais de justiça de declarar nulos, como contrários à Constituição, atos do corpo legislativo. Porque se pensa que de semelhante doutrina resultaria a superioridade do poder judiciário sobre a legislatura, visto que uma autoridade não pode declarar nulos os atos de outra sem que lhe seja necessariamente superior. Como essa doutrina é de grande importância em todas as constituições da América, não será fora de propósito discutir os princípios que se funda. E conclui, né, o Hamilton o seguinte, que essa afirmação de que, como o judiciário dá a palavra final, daria a ele uma preponderância, maior poder sobre os demais, essa afirmação, essa assertiva, em absoluto não é verdadeira. E aqui ele conclui, refutando essa hipótese. Mas não se segue daqui que o poder judiciário seja superior ao legislativo. Segue-se sim que o poder do povo é superior a ambos e que quando a vontade do corpo legislativo declarada nos seus estatutos está em oposição com a do povo declarada na Constituição, é a esta última que os juízes devem obedecer. Por outras palavras, que as suas decisões devem conformar-se antes com as leis fundamentais do que com aquelas que o não são. Então, essa suposta superioridade judiciária, na verdade, diz respeito apenas a uma remissão aos ditames constitucionais que fazem referência ao poder que emana do povo. Então, não seria uma posição proeminente do judiciário, mas sim um dever
de zelar pela Constituição como representação dos ideais e valores do povo. E esse é um outro debate bastante atual, que diz respeito, por exemplo, no Brasil, à função do STF, se é de fato atender aos anseios populares ou, numa outra perspectiva, ser o guardião, independentemente, né, de vontades da população, daquilo que está esculpido na Constituição, ou se é possível aí otimizar, né, os interesses da população versus aquilo que está na Constituição, dando dinamismo a ela. Mas se isso é possível, como fazê-lo? Quais seriam os mecanismos que dariam segurança jurídica e não acabariam por muitas vezes resultar em um ativismo judicial, que é um tema tão pertinente dentro do nosso debate atual, dentro do debate jurídico. Um outro ponto, né? Se não seria melhor, em detrimento de um presidente, a ideia de um conselho executivo. E lá no Federalista, o Hamilton, no capítulo 70, ele refuta essa hipótese. E ele fala o seguinte, que fica evidentemente demonstrado que a pluralidade dos magistrados executivos, né, dentro dessa ideia de um conselho, né, de chefia do executivo, tende a privar o povo dos dois maiores fiadores que pode ter da fidelidade dos empregados no exercício das suas funções. O primeiro é a opinião pública, que não podendo fixar-se com certeza por causa da grandeza do número, perde a sua eficácia toda. E o segundo, a possibilidade de descobrir os autores das medidas perniciosas para puni-los ou para privá-los da autoridade de que tão mau uso fizeram. Então ele refuta a hipótese de um conselho porque tornaria muito mais difícil, né, responsabilizar algum indivíduo quando o poder está concentrado dentro da chefia do executivo de forma unitária. É mais fácil detectar e responsabilizar desmandos, e mais do que isso, entende o Hamilton nesse artigo que quanto mais gente compondo essa chefia do executivo dentro de um conselho, maior a chance de se estabelecer conluios aí, maiores riscos do incremento, por exemplo, de medidas relacionadas a interesses de facções. E por fim, por último, eu gostaria de falar um pouco, de forma muito sintética, dos checks and balances. E é interessante que é muito falada essa expressão, né? E que ela foi de fato concretizada, o sistema de freios e contrapesos, dentro da perspectiva federalista estadunidense, muito embora fazendo referência ao Montesquieu, mas a origem da expressão era bastante nebulosa. E tem um artigo bem interessante, que vale a pena a leitura, que trata da etimologia da expressão checks and balances, né? Não quando a ideia foi utilizada, mas sim quem utilizou a expressão. Um artigo chamado Liberty, Metaphor and Mechanism, Checks and Balances, and the Origins of Modern Constitutionalism, do David Wootton, que é um professor lá da Universidade Queen Mary de Londres. E ele fala o seguinte, que a utilização da expressão, tal qual empregada no contexto do federalismo, ela se dá pela primeira vez em 1787 num texto, Defense of the Constitutions of the United States, do John Adams. Só que essa expressão já havia sido utilizada anteriormente, por exemplo, por um radical Whig, o John Toland, lá em 1701. Então, nesse artigo ele faz aí, traça um panorama, faz uma arqueologia da expressão. E olha só, um dos trechos mais paradigmáticos do Federalista é um trecho do Madison, no artigo 51, em que ele fala o seguinte: mas o que é o próprio governo, senão a maior das críticas à natureza humana? Se os homens fossem anjos, não seria necessário governo algum. Se os homens fossem governados por anjos, o governo não precisaria de controles externos nem internos. Mas como anjos não somos, e aí ele faz uma referência de vários autores ao longo da filosofia política, por exemplo, ele compactua aí com algumas premissas de Hobbes, por exemplo, ele pensa então no modelo que consiga frear esses ímpetos e interesses humanos. Então é uma perspectiva de crítica aí à natureza humana e, como decorrência disso, a necessidade de um sistema que consiga controlar aí o arbítrio humano em prol de seus interesses. Então, além dessa perspectiva da própria federação como sistema de freio e contrapeso, há que se pensar também na ideia da própria perspectiva
mais ampla de separação dos poderes. E aí, uma perspectiva de quem o Madison, os três autores, a bem da verdade, bebem da fonte do Montesquieu no Espírito das Leis, né? E nesse sentido, por exemplo, fala Madison o seguinte, lá no artigo 47, olha só, ele faz uma remissão direta a Montesquieu, né? Não há verdade política de maior valor intrínseco ou escorada por melhores autoridades do que aquela em que esta objeção se funda. A acumulação dos poderes legislativo, executivo e judiciário nas mãos de um só indivíduo, onde uma só corporação, seja por efeito de conquista ou de eleição, constitui necessariamente a tirania. E aí olha só a menção explícita a Montesquieu. O oráculo sempre consultado e sempre citado nessa matéria de controle do poder é justamente Montesquieu. Ele fala aqui expressamente. A Constituição inglesa era para Montesquieu, que é Homero para todos os escritores didáticos sobre a poesia épica. Então ele faz essa analogia aqui num dos poucos pontos mais líricos da obra, né? Uma obra bastante pragmática, bastante objetiva em sua construção. Então, dito isto, pontuado esses trechos, esses temas de destaque, desde já eu agradeço a oportunidade e, ao final, gostaria de dar algumas sugestões de bibliografia muito rapidamente. Uma obra brasileira, inclusive, é uma análise do Federalista, o título é O Federalista, Remédios Republicanos para Males Republicanos, escrito pelo Fernando Limonge, lá numa obra coletiva organizada pelo Francisco Verfort, chamada Os Clássicos da Política, que, tal qual o próprio nome já diz, tornou-se um clássico dentro do estudo da filosofia política no Brasil. E mais além, algumas obras que também são importantes dentro desse contexto, é a obra Senso Comum, lá de 1776, do inglês Thomas Paine, além dos escritos políticos do Thomas Jefferson, uma obra bastante importante também para contextualizar toda essa perspectiva, muito embora haja diferenças de pensamento muito claras entre Thomas Jefferson e, sobretudo, um dos autores federalistas, que é justamente o Hamilton, mas ainda assim é muito importante para ter uma noção geral aí, sem dúvida alguma, em razão também da importância do Thomas Jefferson àquele contexto. E por fim, uma última obra que vale a pena ler, uma obra tratando um clássico da literatura política dos Estados Unidos, que é The Constitution Reconsidered, do Conyers Reed. Então, dentro dessa perspectiva de análise daquele contexto, é uma obra ainda do início do século XX, ela é extremamente assertiva em analisar aquele contexto e chegar aí, ao fim e ao cabo, a um compilado muito valioso, muito precioso daquela época, das ideias daquela época. Então, dito isso, agradeço mais uma vez a vocês, um grande abraço a todos e a todas e cuidem-se.